muito violento, mas que ele é muito importante para que nós possamos entender toda a arquitetura, todo o desenho desse panorama histórico, político, geopolítico que se deu no mundo, né? Antes do início da Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, e que também acaba chamando muita atenção no pós-Primeira Guerra Mundial, porque a gente já começa falando que a Grande Guerra, como era chamada naquele período, também foi proclamada como o último conflito para evitar possíveis novas guerras. Mas eles não acertaram, né? Não foi exatamente isso que ocorreu, porque algum tempo depois da Primeira, né, e até por incidência, como consequência da Primeira Guerra, advém um conflito ainda mais poderoso, ainda mais forte, que é a Segunda Guerra Mundial, que atingiu ainda um número maior de pessoas e atingiu, na verdade, a humanidade em outras estruturas igualmente importantes que hoje foram sendo reconstruídas e que hoje são extremamente importantes, como, por exemplo, a ONU. Mas, na semana passada, a gente passou como atividade de casa algumas páginas, a 287, a 288 e a 289. E eu peço aí, por favor, né, por obséquio, que vocês possam colocar nessas páginas ou que abram o caderno de vocês para que acompanhem comigo essa correção muito rápida, muito breve. Acontece que esse primeiro texto da página 287 fala sobre a resistência do imperialismo. E nós falamos muita coisa sobre imperialismo. Acredito eu que a aula tenha sido muito boa, né? Muito perceptível, ou seja, muito sensível ao entendimento, que a maioria de vocês tenham captado o conceito do que é imperialismo. Mas nós fizemos uma aula meio manca, né? Um pouco aleijada, porque nós não falamos da resistência. E houveram, sim, vários movimentos em relação à resistência. É claro que ninguém vai entrar na sua casa, ninguém vai invadir o seu país e você vai deixar por isso mesmo. Muito pelo contrário, você vai resistir, você vai tentar evitar ao máximo que essas pessoas ou que esse grupo de pessoas adentre ali aquele local. E não foi diferente na Ásia e na África. Nós vamos ver movimentos ali na Etiópia, nós vamos ver uma tentativa de criação do pan-africanismo, uma reunião de todos os países africanos para a formação da Grande África, um conceito de unidade entre todos os países, no primeiro momento para se defender do imperialismo europeu e também asiático, porque o Japão adentrou nesse imperialismo, e também americano, porque os norte-americanos também quiseram conquistar alguns territórios, ainda que não fosse ali especificamente dentro do território africano, e também houve uma resistência muito grande por parte dos asiáticos. Nós não vamos adentrar no tema em específico, porque existem leituras no livro de vocês que acredito piamente que vocês já tenham feito essas leituras, até porque elas eram necessárias para que vocês resolvessem essas atividades, né? Então nós vamos logo vamos partir para a primeira questão. A primeira questão pede para que nós possamos ler o texto, né, que está aí abaixo, nesse quadrozinho azul, que fala sobre a resistência ao imperialismo, e com base nele nós possamos responder os assuntos, e nos assuntos trabalhados nós possamos responder as questões. De acordo com o texto, que efeito teve a intensificação das políticas imperialistas na África? A resposta é a seguinte: a intensificação das políticas imperialistas aumentou os movimentos de resistência das regiões dominadas. É óbvio que ninguém aceita a dominação, é claro que todo mundo vai se levantar, por vezes de maneira política, outras vezes vai se levantar em armas para lutar contra esse imperialismo, que modificou completamente a estrutura política ali na África e na Ásia, mas também modificou completamente o mapa físico desses dois continentes tão importantes. Note que a Ásia sempre foi um continente importante, primeiro pelo seu tamanho, segundo pelas pessoas, ou quantidade de pessoas que vivem na aula de ontem, e claro, por movimentos econômicos que se davam ali por países muito antigos que lá existiam, como China e Japão, que lá existem, como China e Japão, e até mesmo por uma questão cultural muito importante. Cabe ressaltar as três religiões monoteístas que têm um início, né, um começo ali, ou seja, havia um interesse também na Ásia, muito além também da África, e também porque eles não eram completamente estruturados democraticamente, politicamente, como um Estado-nação fortalecido o suficiente para se defender dos países ou do avanço dos países imperialistas.
não eram organizados por um ponto, mas se organizaram em armas politicamente para resistir. Como eram, é o item B, como eram os movimentos de resistência no continente africano? Cite um exemplo. Os movimentos, a resposta, os movimentos de resistência podiam ocorrer de modos diversos. Por meio de sabotagem, por exemplo, você vai observar que alguns desses movimentos sabotavam esse trabalho dos imperialistas em busca de matéria-prima, em busca até mesmo de mão de obra mais barata, recebendo, mas que também pudessem comprar, ou seja, que também pudesse transformar, trabalhando e pudesse transformar em um mercado consumidor, ou até mesmo por meio de luta armada. Você pode dar alguns exemplos, mas um exemplo mais forte que eu acho dentro desses movimentos é o movimento do povo etíope, Nandi ou Zulu, que pegaram verdadeiramente em armas para lutar, claro, contra o avanço dessas tropas imperialistas. O item C. Para o autor do texto, o que os movimentos de resistência representam? Eles representam um movimento de não passividade, de não aceitar calados algo que visivelmente estava errado, pois afrontava claramente as bases democráticas, as bases de formação dos estados africanos quando eles eram dominados, essa dominação europeia sobretudo. Ou seja, esse texto indica uma não passividade, uma não aceitação sem nenhum tipo de movimento, de luta, de resistência contra os povos imperialistas, principalmente os europeus. Esse é o item C. Agora vamos ao item D. Você concorda com esse ponto de vista do autor? É uma resposta pessoal, mas como pede para explicar, é importante que a gente entenda, e eu acho que eu já tenho repetido isso ao longo dessa primeira resposta à primeira questão, que os movimentos de resistência são importantes por representar essa impassividade, por representar a ideia de que não é comum, não é normal, não é aceitável um povo confluir, aceitar, sem lutar, a dominação por parte de outrem, ou de outro povo, ou de um outro grupo, estado ou nação. Nós vemos lá no 8º ano um pouco das lutas que se dão hoje em dia em busca de território, em busca de reconhecimento de Estado por vários povos. Por exemplo, a gente cita que de maneira clara o Tibete, ali próximo à região da China. Nós falamos aqui sobre a Caxemira, uma luta entre Paquistão e Índia por aquele território e a resistência dos povos que estão ali dentro da Caxemira. A gente pode falar mesmo sobre o conflito entre Israel e palestinos, essa luta pelo reconhecimento do Estado por parte do Israel, a luta por parte do Paquistão para retomar aqueles territórios e ser mais uma vez reconhecido como um Estado com cadeira, com voz, com voto na ONU. Ou seja, ninguém aceita que um outro povo chegue e tome o seu espaço, seja no dia a dia, seja obviamente no contexto de países, de povos e etc. A segunda questão, isso já na página 288, que é a segunda página que adentra, obviamente, na atividade que passamos na semana passada, nos mostra uma imagem muito bonita. Nessa imagem mostra cavalheiros, mostra guerreiros que estão ali com as suas lanças apontadas, e essas lanças, obviamente, laçam ou fazem alguma menção a alguns territórios na África, territórios na Ásia e alguns territórios também na América, como vocês podem ver. Uma pintura muito bonita, ali do ano de 1886, e que denota, que mostra pra gente os domínios coloniais da Inglaterra, onde a Inglaterra colonizou. A Inglaterra era grande, a Inglaterra era a senhora dos mares, a Inglaterra foi o país que mais arregimentou em torno, obviamente, do seu governo, colônias, e essas colônias foram abusadas de toda forma que você possa imaginar, economicamente, territorialmente, em relação aos povos que tiveram que abandonar suas culturas, né, em detrimento da ameaça inglesa de matá-los, de acabar com sua cultura, de destruí-los enquanto Estado. A primeira pergunta do item A diz o seguinte: a imagem mostra domínios ingleses em quais continentes? Quais são os continentes? América, você deve ter colocado, no continente asiático, na Oceania também, se você presta atenção, lá onde tem basicamente a Austrália e a Nova Zelândia, e também ali na Europa.
né? Ou seja, pega boa parte, alguns territórios também na Europa, ainda que a Inglaterra ou a Grã-Bretanha façam parte desse mesmo continente. Uma outra coisa que é importante que nós possamos fazer em casa é pegar um mapa mundi, às vezes tem no final do seu livro, para que você possa ter noção ali num mapa um pouco maior, numa projeção cartográfica um pouco maior, que espaços a Inglaterra foi dominando, para a gente ter noção da quantidade de território que esse povo arregimentou sobre seu domínio. O item B, como foi a dominação inglesa na Índia. Anotem aí, vão anotando, para quem não fez. Para quem fez, claro, vá só corrigindo. A dominação do povo inglês na Índia ocorreu grande parte por meio das ações da Companhia Britânica das Índias Orientais, instituição responsável por realizar trocas comerciais com o Oriente. Até hoje, se um dia você puder e fizer uma viagem à Índia, você vai encontrar povos que falam línguas tradicionais da região, mas vai encontrar uma enorme quantidade de pessoas que ainda utilizam o inglês como língua materna, como língua comum, como língua do trato do dia a dia, do cotidiano, da trivialidade, dentro da sua família ou até mesmo em relação às relações comerciais, na forma de se alimentar, em alguns casos, na maneira de se vestir, nas construções. Os ingleses foram influenciando aquela região, aquele continente, esse continente tão grande, tão populoso atualmente, com tanta cultura, como nós vimos, né? Veja que o hinduísmo perdurou, que o budismo daquela região também perdurou, mas nós ainda podemos encontrar traços muito perceptíveis do domínio colonial inglês, né? Desse neocolonialismo, quando do imperialismo, quando eles ficaram ali. Por que eles utilizaram uma companhia de comércio, né? A Companhia das Índias Orientais? Porque era exatamente o que os ingleses queriam. Eles queriam que os indianos continuassem a trabalhar, continuassem a exercer a sua profissão, o seu trabalho no dia a dia, para poder, claro, ter dinheiro, porque eles não queriam tão somente um local que lhes oferecesse matéria-prima, mas eles também precisavam de um local que fosse um centro onde eles pudessem vender os seus produtos industrializados. Lembrando que a Revolução Industrial inicia na Europa, na Inglaterra, no século XVIII. Qual a impressão que essa imagem causa em você? Reflita e levante hipóteses sobre a intenção do artista ao produzir uma obra como essa. Bom, cada um deve ter colocado, porque a resposta é colocada da sua forma, a seu modo, porque a resposta é pessoal. No meu modo de ver, o artista ele queria elevar esse sentimento de consequências trazidas pelo imperialismo. Para mim te dar um outro exemplo de consequências, naquela época, quando a África, principalmente, ela foi totalmente dividida depois da Conferência de Berlim, em 1884 e 1885, lembrando sempre que a Alemanha e a Itália eles vão se unificar, a Itália em 1870, a Alemanha em 1871, vão exigir uma parte do território da África, principalmente, aí vão fazer essa reunião entre todos os países europeus e até alguns de fora, países imperialistas. E veja, quando eles tinham alguma rusga entre si, algum problema entre si, vou te dar um exemplo. Os belgas tinham algum problema, por exemplo, com a Inglaterra. Ao invés de lutar dentro do seu território na Europa, eles acabavam pegando as pessoas, os nativos, ou até mesmo as tropas que residiam nessas suas colônias e colocavam elas para travar batalhas. Quem vencesse, obviamente, venceria essa disputa. Às vezes era uma disputa por terra, às vezes era uma disputa política, às vezes era apenas uma rusga trivial em relação a esse conceito, né, de relacionamento que existem entre os países. Então veja que coisa curiosa, até as guerras eles faziam em território de fora da Europa, em território dominado, em território colonial. Ou seja, as consequências do imperialismo, sobretudo para os povos dominados, não foram consequências pequenas, foram consequências que marcam e demarcam a história até hoje, na vida, no cotidiano, no dia a dia dessas pessoas, porque eles se formam como nação partindo do princípio de que eles dividem entre si essas características. E as características que se deixou, tanto negativas, claro, por parte do domínio, quanto positivas por parte da resistência, de entender que é um povo que compreende que tem um passado único, de compreender que podem se reunir, como é o caso do pan-africanismo,
baseado ali num negro muito importante, um intelectual jamaicano chamado Marcus Mosiah Garvey, né, que tentava reunir esses países em torno do pan-africanismo. Existem, obviamente, nuances, né, de características positivas no tocante ao imperialismo também, até para os povos dominados. Na página 289, nós temos aqui um grande resumo. Nós sabemos que nós temos aqui as palavras que vamos utilizar para preencher, não é, essas lacunas, e eu vou lendo aqui logo e dando a resposta para que nós não gastemos tanto tempo. Os povos, primeiro quadrinho, à sua esquerda. Povos que foram vítimas do imperialismo reagiram com movimentos de resistência. Inclusive, assunto, tema aqui das nossas primeiras questões, primeiras páginas da atividade. Lá do lado direito, quadrozinho pequenininho. O imperialismo é um conjunto de ações exercidas por um Estado para estabelecer domínio sobre um território estrangeiro. Esse domínio pode ser político, esse domínio pode ser territorial, esse domínio pode ser também cultural, né? Ou seja, maculando cultura, economia, território desses povos que são dominados. No século XIX, mais uma vez à esquerda, o primeiro abaixo, o segundo quadrinho, no século XIX, visando promover o crescimento industrial em seus países, potências europeias passaram a buscar novos mercados consumidores para seus produtos e novas fontes de matéria-prima. Desculpa, eu engasguei. Ou seja, a resposta é mercados, consumidores e matéria-prima. Embaixo, o pan-africanismo foi um movimento criado no final do século XIX que propunha a autonomia e a união do continente africano. Queriam se libertar do jugo imperialista e propunham entre si essa união, essa unidade entre os povos. No primeiro momento para se defender e no segundo momento, claro, para tentar se reconstruir depois de tanto tempo de dominação. O nacionalismo é um conjunto de sentimentos de valorização e exaltação de uma nação. Terminamos com uma palavra que vai ser muito importante ao longo da nossa aula: nacionalismo. E a explicação, ou na verdade o conceito que o livro traz, colocando como um conjunto de sentimentos de valorização e exaltação de uma nação, vai precisar ficar na sua mente, vai precisar ficar na sua memória, né, para que nós possamos propor esse raciocínio dentro do conteúdo que fala já no capítulo 4, cujo título é Mundo e Conflito, que fala da Primeira Guerra Mundial. Antes de iniciar, propriamente dito, abro dois parênteses. O primeiro parênteses, o interior desse parênteses, tem o seguinte: anote os links, são links muito bons sobre a Primeira Guerra Mundial. Por isso que nós estamos demorando tanto tempo aí nessa tela. O segundo parêntese que eu quero abrir. Provavelmente nós não consigamos terminar a aula sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Então nós vamos continuar na próxima aula. Se conseguirmos, vamos em frente e falaremos depois sobre a Revolução Russa, porque nós vamos estudar a Primeira Guerra Mundial a partir de fases. A primeira fase, nós vamos observar os antecedentes da guerra, né? Depois que nós observarmos os antecedentes, ainda dentro desse mesmo contexto, nós vamos observar as motivações que levaram o continente europeu a entrar em um conflito tão violento. Então, quase 15 milhões de pessoas, durou cerca de 4 anos e trouxe outras consequências, fora os aleijados, fora aquelas pessoas que ficaram incapacitadas, famílias que ficaram órfãs e tantas outras coisas. Depois nós vamos para o conflito em si, o que aconteceu dentro desse período de conflito entre os povos europeus, e finalizamos, né, com a última fase, o último período sobre o qual eu dividi, né, essa nossa aula, falando sobre o fim da Primeira Guerra Mundial. Mas espero que vocês tenham anotado. Se não anotar, o vídeo dura 24 horas, vocês podem anotar depois. Vocês sabem, estou repetindo aqui apenas por convenção, por regra, por lei. Então, dentro desse primeiro contexto, dessa primeira ideia que nós vamos ter em relação à Primeira Guerra Mundial, é crucial que nós vejamos alguns pontos. Entre esses pontos está um que é muito, muito, muito importante e que trata especificamente sobre um período, que é a Belle Époque. A Belle Époque foi um período, meus caros amigos. Só um minuto. A Belle Époque
foi um momento que foi marcado por um grande renascimento da cultura europeia. E o motivo de eu estar usando essa palavra renascimento, apesar de ser uma aula do 7º ano e também ocorrer na Europa e em outros locais, eu estar reutilizando aqui, é porque eu gostaria de lembrar aos senhores que até 1815, depois da Revolução Francesa, a Europa ela vai passar por uma série de conflitos que nós chamaremos de guerras napoleônicas. Até 1815, porque em 1815 Napoleão vai perder sua última batalha e essas guerras obviamente vão cessar. Após as guerras napoleônicas, o que nós vamos ver vai ser um período de certa estabilidade econômica, política, de demarcação de territórios e fronteiras. Havia paz ali, né? Havia um convívio em tese harmonioso. E isso abriu espaço, deu um momento para que ali surgisse um conceito diferente de qualidade de vida. Porque nesse período do século XIX e do século XX, grandes avanços foram feitos em várias áreas. Por exemplo, na área cultural. A cultura que se espalhava, a cultura que era vista e tentava ser copiada no mundo era a cultura francesa. Uma cultura que estava intimamente ligada ao conceito de luzes. Não é à toa que em Paris construiu-se o Museu das Luzes. Era muito difícil você ter, obviamente, iluminação naquela época. E quando a iluminação verdadeiramente se deu, todos queriam ver, todos queriam se aproximar, todos queriam entender o que era aquilo. Era tudo muito bonito. As cidades tão belas só podiam ser observadas durante o dia, mas agora com a luz poderiam ser observadas também à noite. E isso foi marcando muito a sociedade. Naquele período, foi o período que lá em Paris também se construiu a Torre Eiffel. Foi na época também, no período também, que mandou-se a Estátua da Liberdade. Lembrando que a ideia da Estátua da Liberdade está em uma pintura, né, onde uma mulher representa a democracia, né, e que está à frente comandando os guerreiros ali da França. Aquela mulher serviu como modelo para a Estátua da Liberdade, que fica lá em Nova York, lá em Manhattan. Veja, esse período foi vivenciado não apenas na França, não apenas na Europa, mas também nos Estados Unidos e em outras regiões da Europa, além da França. Houve um avanço na ciência. Vacinas foram criadas, novos medicamentos foram feitos, hipóteses para outros tratamentos também, além dos avanços na cultura. Agora, técnico e cientificamente, nós podemos falar, por exemplo, do avião, nós podemos falar do cinema, nós podemos falar do rádio, que começou a ser utilizado cada vez mais com uma demanda maior, e tudo isso ia adentrando o carro, ia adentrando na vida das pessoas, tudo muito como novidade. A galera estava extasiada, gostava daquilo que estava vendo. Isso resultou automaticamente também num aumento na qualidade de vida e, portanto, um aumento nos anos de vida que iam se passando para as pessoas. A invenção do cinema, como já falei, a difusão da imprensa, ou seja, a notícia chegava com muito mais velocidade, com muito mais celeridade e até com mais qualidade. E ainda teve, eu estou na frente, a democratização do lazer e o acesso à informação. Foi um período das luzes, foi um período de claridade mesmo. Foi um período em que as pessoas puderam experimentar muitas coisas novas e foi acontecendo uma transição de uma vida anterior, até um pouco, meio que baseada ainda numa sociedade moderna, que ainda tinha resquícios da Idade Média, para uma vida verdadeiramente, aí sim poderíamos falar, mesmo que já se vivesse o período contemporâneo, uma vida moderna. Não apenas pelas modernidades tecnológicas que ocorriam, mas pelos avanços que se davam no dia a dia, né? As coisas que iam mudando dentro da democracia, em relação do controle dos seus territórios, politicamente também, no relacionamento entre as pessoas. Então, é crucial nós observarmos que aquele período era o período da Belle Époque. Contudo, os antecedentes vieram bem antes desse período. Sobre o primeiro antecedente, nós já falamos um pouco quando corrigimos a nossa atividade. O primeiro antecedente é o imperialismo. Havia ali uma rivalidade muito grande entre os países da Europa, que buscavam, obviamente, outros territórios na África, na Ásia e até mesmo em algumas regiões da América para que pudessem dominar. Em um período em que, quanto maior o seu território, mais poderoso você seria. Quanto maior o número de pessoas que você dominava, maior seria a sua representatividade. Não é à toa que Napoleão Bonaparte, que emerge depois da Revolução Francesa,
era tão poderoso. Ele conseguiu formar um império com 58 milhões de pessoas, somando as pessoas que viviam, claro, nas colônias da França naquele período ali, início do século XIX. Aqui não havia modificado muita coisa. Haviam batalhas entre os países dentro dessas colônias que haviam arregimentado. E claro, essa rivalidade crescia, e isso crescia cada vez mais porque havia a necessidade iminente de matéria-prima, e havia uma necessidade ainda maior, muito maior, que era a necessidade de você encontrar mercados consumidores para consumir aquilo que produzia nesse momento em que a industrialização já chegava em outros locais. Se iniciou na Inglaterra, foi passando para a Bélgica, foi passando para a França, foi passando para outros países, obviamente. A própria Rússia também tentava iniciar um processo de industrialização, não deu certo. Não é à toa que vai acontecer a Revolução Russa há bem pouco tempo, uma sociedade muito marcada ainda pelo ruralismo, eram camponeses em grande maioria. Então, o primeiro ponto que nós temos que colocar como antecedente é, sem sombra de dúvida, o imperialismo. Dentro do contexto do imperialismo, em 1870 e 1871, vai acontecer um conflito chamado Conflito Franco-Prussiano. Os franceses lutaram contra os alemães, mas o senhor chamou de Conflito Franco-Prussiano. Na verdade, a Alemanha não estava ainda completamente ligada entre si. Ela não havia se tornado um país único, não havia se unificado. E note, em 1870 a Itália havia se unificado. Dentro desse conflito franco-prussiano, a França lutava contra a Prússia, que era o maior estado germânico. Ora, a Prússia vence, mas vence de lavada a França. Obriga a assinar vários acordos, a obriga a entregar alguns territórios, entre os territórios, um território famoso chamado Alsácia-Lorena, ou Alsácia-Lorena, e aquele território era muito querido e muito famoso, muito importante, porque no seu subsolo tinham minérios e outros produtos também de muita qualidade. A França sofreu uma derrota humilhante para o Estado prussiano. Ora, os prussianos eles ficaram tão cheios de si que resolveram unificar, conclamar os outros estados alemães, e em 1871 houve a unificação da Alemanha. Só que quando a Alemanha surgiu, ela já surgiu muito grande. Então veja, primeiro antecedente da Primeira Guerra Mundial, o imperialismo e a rivalidade criada entre os países em busca de novos territórios por causa da matéria-prima e mercado consumidor. O segundo antecedente, um sentimento de revanchismo por parte dos franceses. Os franceses foram humilhados quando perderam para os prussianos, quando perderam para os alemães, e queriam a revanche. Primeiro para retomar a Alsácia-Lorena, e segundo, claro, para vencer os alemães e dar o troco. Uma outra coisa que aconteceu é que quando a Alemanha se formou, ela já se formou muito grande. E havia um país que era o país mais importante entre todos os países da Europa, quiçá do mundo naquele período, que era a Inglaterra. A Inglaterra já começou a observar a Alemanha de longe, com muito cuidado e com muita atenção, com medo, claro, daquilo que poderia representar o crescimento da Alemanha. Já crescia com um parque industrial que caminhava, já crescia ali com alguma representatividade. Então, olha, a outra coisa que aconteceu, a Inglaterra ficou em tese com ciúmes da Alemanha e com medo do que poderia estar acontecendo. Mas existem outros antecedentes. Vamos mais uma vez colocar. Primeiro antecedente, imperialismo e a rivalidade dos países europeus em busca de território. Segundo, a França se sentiu humilhada depois que perde para a Prússia, e quer a revanche. O terceiro, quando a Prússia unificou os estados alemães, ficou muito forte, a Inglaterra não estava gostando daquilo ali. Via na Alemanha um país perigoso que poderia tomar seu espaço no mundo. Um outro antecedente é o nacionalismo europeu. O que é o sentimento de nacionalismo que nós vimos lá no final? É um sentimento de pertencimento. Não é qualquer pertencimento. Não é um sentimento que indica que tu pertence a um território, mas é um sentimento que indica que tu pertence a um povo ou a uma nação. E o conceito de povo e nação é um aglomerado de pessoas que convergem, que compartilham entre si o mesmo passado histórico e as mesmas características, as mesmas peculiaridades. Olha que coisa interessante. Então veja, o nacionalismo ele estava crescendo ali em muitas regiões da Europa. Principalmente, o nacionalismo crescia mediado pelo imperialismo. Eles queriam conquistar mais territórios porque queriam fazer do seu país um país mais poderoso,
mais bem visto e mais temido, sobretudo. O primeiro nacionalismo que a gente vai falar é sobre o da França. A França ergueu-se sobre o nacionalismo devido a esse sentimento de revanche contra os prussianos, agora os alemães que haviam se unificado em 1871. Queriam uma revanche, estavam reunidos em torno dessa ideia, desse objetivo. Um outro nacionalismo que existiu ali foi o pan-germanismo, que aconteceu na Alemanha e que visava claramente unificar os estados germânicos para formar um único grande império, extenso, veja, grande e muito, muito, muito poderoso. Eles conseguiram fazer em 71, se armaram e arregimentaram em torno de si também muito, muito dinheiro. O maior desses estados era o estado prussiano. E o outro nacionalismo, existiram outros, mas o outro nacionalismo foi o pan-eslavismo. A verdade é que existia uma região ali chamada de Balcãs. Essa região era dominada por dois impérios. Note que naquela época ainda existiam impérios. O primeiro império que dominava a região era o Império Turco-Otomano. Quem lembra aí de cabeça sabe que na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, o marco dessa passagem é a tomada de Constantinopla pelo Império Turco, né? Ou na verdade pelos turcos, que depois formam o Império Turco-Otomano. Aquilo foi em 1453. Então veja, a capital do Império Turco-Otomano, Constantinopla. Então o Império Turco-Otomano mandava, né? Ela era dona dos Balcãs. Havia um outro império, né, formado por dois países, o Império Austro-Húngaro. Era uma união desses dois países em torno de um império para ficar maior e mais poderoso, mas quem comandava ali mesmo eram os austríacos. Curioso, mas eram os austríacos, dominavam aquilo ali, e aquele território, estrategicamente, ele era muito importante, porque ele dava acesso ao mar Mediterrâneo. Mas havia um problema. Dentro daquela região, haviam alguns povos. Povos, não eram países ainda, porque não haviam conseguido sua liberdade. Os croatas, os ucranianos, os eslovenos, os sérvios e os bósnios. E eles lutavam por essa independência. Acontece que o primeiro país que alcança a independência, ali próximo àquela região dos Balcãs, é a Sérvia. A Sérvia era dominada pelo Império Turco-Otomano, se livra do Império Turco-Otomano e fica independente. Naquele momento ela passa a pensar, ora, eu posso ajudar esses outros povos a chegarem à independência, posso reuni-los em torno de mim e formar aquilo que eu chamarei de a grande Sérvia. Aquele movimento, né, esse movimento foi formado e formulado em torno do nacionalismo. Quem é que era o líder desse pan-eslavismo? A Rússia. A Rússia rapidamente se alia à Sérvia, ou o contrário, a Sérvia vai se aliar à Rússia. Na verdade, a Sérvia queria formar um grande povo, a grande Sérvia, um grande território também, né, um grande império. A Rússia, por sua vez, queria ter acesso ao território dos Balcãs, porque se tu pensar bem, a Rússia poderia fazer uma estrada de ferro, poderia ter acesso, por exemplo, ao mar Mediterrâneo. Mas tinha um problema. A Alemanha também queria os Balcãs, porque queria fazer uma estrada de ferro chamada Berlim-Bagdá, que levaria ali, obviamente, dar uma saída para os alemães para o mar Mediterrâneo, para tornar, obviamente, relações comerciais mais rápidas e menos travadas. Então, olha tudo o que estava acontecendo, tudo ali em torno dos Balcãs. E ainda tinham esses outros povos que lutavam, moravam nos Balcãs e lutavam, buscavam a sua independência. Os Balcãs não eram lá tudo isso. Os Balcãs não tinham metais preciosos. Nos Balcãs não tinha nenhum tipo de resíduo, de produto que pudesse trazer algum lucro. Era muito mais uma questão de estratégia. E veja, os Balcãs também, e a luta pelos Balcãs também foi um dos motivos para iniciar a Primeira Guerra Mundial. Então, para a gente poder recapitular, nós vamos lá para o imperialismo. Primeiro antecedente da Primeira Guerra Mundial. Os países queriam cada vez mais o poder para si, dominaram a África e a Ásia e regiões da América, e lutavam entre si. E esse imperialismo aumentou a rivalidade entre os países europeus. Um outro motivo que levou à Guerra Franco-Prussiana. Os franceses foram derrotados pelos prussianos e se sentiram humilhados por ter que assinar vários acordos, né, para entregar territórios, pagar uma soma em dinheiro, uma multa muito pesada, e juraram aos prussianos, ainda prussianos,
que iriam se vingar. Em 1871, a Prússia vai reunir os países ali, os estados germânicos, e vai formar a Alemanha. Aí vem o nacionalismo, né? O nacionalismo é o sentimento de pertencimento a um povo. E ele foi muito organizado em torno do imperialismo. Houveram 3 nacionalismos mais importantes aqui dentro do nosso contexto. O primeiro foi o nacionalismo na França, para se vingar dos povos germânicos ou dos alemães, que agora estavam unificados. O segundo foi o pan-germanismo, que buscava essa unificação entre os povos alemães. O terceiro foi o pan-eslavismo, que queria basicamente a união dos povos eslavos, e o líder desse movimento era a Rússia. A Rússia rapidamente vai conseguir um aliado, que é a Sérvia. A Sérvia, que é o primeiro país que está dentro dos Balcãs, que vai conseguir a sua independência. Ela era dominada pelo Império Turco-Otomano. E o último antecedente da guerra era essa luta pelo controle dos Balcãs, que era uma região que era muito desejada ali por todos os países, por ser uma região estratégica. Uns queriam fazer uma estrada de ferro que desse ao mar Mediterrâneo, outros queriam dominar um território para formar uma nação ou um império ainda maior, como é o caso da Rússia. E ainda tinha gente que se interessava nos Balcãs só para impedir o crescimento do outro. A Inglaterra até chegou a dar uma olhada nos Balcãs, nunca se interessou mesmo, porque tinha medo dos alemães dominarem aquela região e ficar ainda mais poderosos, sobretudo no trato do comércio ali com aquele povo. Quem é que dominava a região? O Império Austro-Húngaro, um império formado pela Hungria e a Áustria, dominado pelos austríacos. E o Império Turco-Otomano, que existe desde 1453, quando tomaram Constantinopla. A capital desse império ainda é Constantinopla. Então vejam, senhores, que foi um momento de grande crescimento cultural e tecnológico com a Belle Époque. Construíram aviões, eles fizeram ali o cinema, o rádio, puderam se comunicar mais rápido, vacinas, outros tratamentos médicos, o próprio carro. Podemos até falar em inovações em outros campos. Veja que Freud já estava começando a surgir no final da Primeira Guerra Mundial. Ele já está lá tramando e pensando nas suas teorias para escrever sobre a psicanálise. Ao mesmo tempo que os antecedentes, né, vêm caminhando em torno ali, criando condições para iniciar esse grande conflito. Mas a verdade é que o povo da Europa não imaginava que o conflito viria. Todo mundo imaginava que poderia ocorrer, né? E todo mundo até começava a se questionar, né, por que eles aceitavam tantos problemas. Por exemplo, haviam problemas econômicos, né, e haviam também problemas sociais ali. Se você observar a Rússia naquele período, a galera passava fome e frio. Se tu vai a algumas regiões da França, mesmo a França, que era uma república, e quase ninguém era república, ou era império, ou estava tentando se organizar ainda, a única república passava por dificuldades, sobretudo ainda mediado pela consequência da Revolução Francesa. Nações como Itália, Espanha e Portugal enfrentavam dificuldades no campo. Pessoas abandonavam sua terra natal em busca de outros territórios. Na Europa Oriental, né, mais para o leste, a economia era basicamente rural. Na Rússia, como eu já dizia. E as fábricas europeias, elas não davam direitos trabalhistas para o povo. Ou seja, existiam problemas ali dentro também. Apesar da Belle Époque, nós já vimos também os antecedentes. Agora, meus caros amigos, o que ocorre depois disso é a formação lenta de 2 blocos que iriam, na verdade, ser os representantes, né, os blocos que lutariam entre si na Primeira Guerra Mundial. Os Balcãs estavam lá. Todo mundo queria ele. Era um barril de pólvora, estava esperando alguém acender o fósforo e colocar ali no pavio para o confronto ocorrer. Ninguém esperava, mas estava todo mundo observando. Os países estavam se armando. Ah, não, mas a gente está vivendo em paz, estamos vivendo a Belle Époque, apesar das dificuldades. Mas eu estou ali escondidinho, trabalhando em uma arma ainda mais poderosa. Eu mandei meus homens a acelerarem o processo de fabricação de outras armas. Aquele período também ficou conhecido como paz armada. Estava todo mundo em paz, mas estava se armando. O que acontece depois disso? Por volta ali de 1890, entre 1880 e 1890, a Alemanha ela vai ter uma breve conversa, no primeiro momento, com a Rússia. E consegue trazer a Rússia para um bloco que ela estava organizando. Então a Rússia, naquele primeiro momento, passa a fazer parte de um bloco que a Alemanha formava.
Depois ela vai até a Áustria e diz, olha, o Áustria, a gente é praticamente irmão, né? Houve um acidente de percurso e a gente se separou. Então ele formou um bloco que os alemães deram o nome do bloco dos três imperadores. E estava até então tudo bem. Ocorre que os russos não se deram, pouco tempo depois, muito bem com os austro-húngaros. Lembrando que os Balcãs eram desejados pelos russos, mas os Balcãs eram dominados pelo Império Turco-Otomano e também pelo Império Austro-Húngaro. E a Rússia sai desse bloco chamado de três imperadores. A Alemanha rapidinho corre, vai até a Itália e diz, olha Itália, nós nascemos praticamente no mesmo tempo. Tu se unificou em 1870, eu em 1871. Por que tu não vem para o meu lado? Por que tu não chega aqui mais próximo aqui com a galera e a gente forma um bloco? Em 1892, a Alemanha, a Itália e o Império Turco-Otomano, eles acabam se reunindo em um único grande bloco. Veja, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, me desculpe. Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Eles vão chamar isso aqui de Tríplice Aliança, mas os historiadores, eles costumam chamar de países centrais. Do outro lado, formou-se outro grupo, que nós chamamos de Tríplice Entente, né? Ou aliados. Tríplice Entente, porque entente ou entan, né, significa acordo. Quem é que estava dentro desse grupo? A Inglaterra. Quem é que entrou logo nesse grupo? A Rússia e também a França. Se nós observarmos bem, os três países eram inimigos da Alemanha. A Inglaterra não estava contente com o crescimento alemão. A França queria a revanche sobre a Alemanha, que havia derrotado ela quando ainda era Prússia. E a Rússia queria o domínio dos Balcãs, território que os alemães também queriam. Então, de um lado, nós temos um grupo formado, os países centrais ou a Tríplice Aliança. Mais uma vez, que até eu me esqueci, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro estavam ali daquele lado. Do outro lado, a Tríplice Entente ou aliados, que era formado pela Inglaterra, pela Rússia e pela França. Ocorre, meus caros amigos, que quando a Itália ela adentra nesse bloco da Tríplice Aliança, ela diz, olha, esse bloco da Tríplice Aliança, aqui da galera dos países centrais, tem como objetivo central se defender. Então nós não vamos atacar. Eu só vou entrar na guerra se alguém te atacar a Alemanha ou se alguém atacar o Império Austro-Húngaro. Nós estamos aqui prontos, mas nós não vamos entrar. E é verdade, a Inglaterra só vai entrar verdadeiramente em 1815, né? Depois nós vamos ver o que a Inglaterra fez. A Inglaterra, aliás, para adiantar, spoiler, é uma grande vira-casaca. Do outro lado, muita coisa vai acontecer. Por exemplo, em 1917, a Rússia sai. Em 1917, adentram a guerra, se reúnem à Tríplice Entente, Estados Unidos, Brasil. Até o Japão também ajuda a Tríplice Entente, porque o Japão devia muita coisa à Inglaterra. Lembra que quando do imperialismo, os japoneses mandaram uma galera para a Inglaterra para ver como é que as coisas funcionavam lá, para depois voltar no Japão e tentar copiar, e isso é um dos motivos do Japão ser tão grande, tão importante. O resumo é que estava tudo armado, estava tudo organizado, tudo direitinho. Já tinham esses dois blocos, eles estavam ali. E como eram blocos de ajuda mútua, os Balcãs eram o grande barril de pólvora. Estava faltando apenas riscar o fósforo para explodir e dar início a esse grande movimento que foi a Primeira Guerra Mundial. E o dia chega, o dia foi 28 de junho de 1914. Acontece que o imperador, o herdeiro do trono austro-húngaro, um rapaz chamado Francisco Ferdinando, e sua mulher vão ser, o nome dela era Sofia Chotek, vão ser assassinados por um rapaz, vão ser assassinados por um jovem bósnio, e esse jovem bósnio foi assassiná-los a mando da Sérvia. Eles vão lá, e tem inclusive imagens lá na internet, ele mata ambos. Esse rapaz, o Gravilo Prince, ele vai ser preso algum tempo depois. E esse foi o estopim mesmo para que a guerra iniciasse. O que ocorre depois, senhores, é um efeito em cadeia. Notem, a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, vai declarar guerra à Sérvia. Acontece, eu vou colocar aqui nesse slide, infelizmente vocês não podem ver tão bem, mas na página 294 vocês vão ver tanto a Tríplice Aliança quanto a Tríplice Entente. Ora, vou repetir, o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra à Sérvia. A Rússia apoiava
a Sérvia na formação daquele negócio lá do pan-eslavismo. Então a Rússia fica do lado da Sérvia. Quando o lado do Império Austro-Húngaro vê que a Rússia estava se armando para defender a Sérvia, dá 12 horas para a Rússia parar de se armar. Os alemães vão lá e dizem assim, olha, 12 horas, se você não parar de se armar, os russos fingiram que nem ouviram. Então, os alemães declararam guerra à Rússia e declararam guerra também à França, porque a França era aliada da Rússia. Então, foi verdadeiramente uma reação em cadeia. A guerra inicia mesmo e os países começam a lutar e começam a lutar com extrema violência. A Alemanha, então, logo no primeiro momento, teve a ideia de avançar por duas frentes. Queria ir para a frente oriental, entrar na Rússia, mas também queria entrar lá na França. Só que para entrar na França, tinha que atravessar a Bélgica. Mas a Bélgica era um território neutro. E quando os alemães vão atravessando a Bélgica, cara, eles fazem... É uma coisa extremamente violenta que você possa imaginar. Matam, cortam mãos de crianças. Qualquer homem que eles vissem na rua mandavam matar. Houveram todo tipo de violência contra as mulheres belgas. E quando a Inglaterra vê aquilo ali num território neutro, a Inglaterra mandou avisar que ali não. A Inglaterra, então, declara guerra também para a Alemanha. Quando a Inglaterra declara guerra à Alemanha, imediatamente os alemães chegam na França e fazem o mesmo escarcéu. Ali é a primeira grande batalha da Primeira Guerra Mundial, para a gente já acabando a nossa aula. O nome da batalha é a Batalha do Marne. 1,5 milhões, na verdade, 1,5 milhão de alemães de um lado, que adentravam ali na França, e do outro lado 1 milhão de ingleses e franceses, né, que estavam lutando. Já imaginou uma batalha com 2,5 milhões de homens matando uns aos outros? Foi uma carnificina mesmo. Isso aconteceu ainda no mês de setembro de 1914. A Rússia, então, se aproveita para tentar adentrar ali na Alemanha, mas os alemães vão adentrando na Rússia logo em seguida, porque deslocam homens para lá, mas enfraquecem a frente que lutava contra a França e a Inglaterra. Perdem o conflito contra os franceses e os ingleses, mas impedem os russos de adentrarem no seu território. Isso aí são os primeiros passos que vão se dando na Primeira Guerra Mundial. Vou passar aqui para a atividade, que a aula já acabou. Vai para casa mesmo a página 296 e a página 297, porque a gente não pôde terminar. Página 304 fica para a próxima aula. 296, 297, depois eu vou colocar inclusive no aplicativo apenas essas duas páginas. Como eu dizia, talvez não desse tempo para acabar a aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Próxima aula a gente recapitula e continua de onde a gente parou. Um assunto que é muito importante, eu inclusive excedi meu tempo. Então, muito obrigado por terem assistido, ter tido paciência, calma, tranquilidade para assistir essa aula. Perdoem os erros aí que ocorreram. Te agradeço a Deus por mais essa semana que a gente viveu e agradeço por também ter saúde. Tanta gente desesperada, passando por tanta coisa nesse momento de pandemia, essa guerra que a gente vive. Mas somos nós que estamos à frente, nós os médicos. E o que a gente pode fazer é ficar em casa. Então fique em casa, se cuide, faça a sua atividade, leia, a aula é maravilhosa. Os links são maravilhosos. Você pode aprender tudo da Primeira Guerra Mundial. Você vai voltar semana que vem sabendo de tudo. Então muito obrigado e até a semana que vem. Tem mais a cadeira.